Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo aí da nossa série especial de RH. Hoje no nosso quarto vídeo, né? Hoje falando especificamente sobre benefícios. A gente já começou falando sobre recrutamento, depois seleção. Ontem a gente falou sobre a integração, né, o processo de onboarding. E hoje a gente vai falar sobre benefícios, tá legal? Antes de mais nada, né, o conceito benefícios, em inglês a gente chama de benefits. E dependendo do tipo de pacote de benefícios, a gente pode chamar de perks, né? Benefits or perks. E em espanhol, a gente fala benefícios sociales. Benefícios sociales. Tá legal? Ok, para a gente criar um programa de benefícios, antes de tudo, a gente tem que ter a nossa política de benefícios, né? A política que a gente tem dentro da empresa. E isso é definido de empresa para empresa. Existem empresas que têm pacotes de benefícios mais atrativos, outras empresas que têm o pacote de benefícios padrão, né? E a gente também precisa delinear um pouco mais, né? A gente precisa entender que alguns pacotes de benefícios eles vão variar de acordo com a convenção coletiva ou a negociação coletiva, né? A gente tem a negociação coletiva com os sindicatos, e eles vão variar nesses benefícios de acordo com a convenção coletiva ou com o acordo coletivo, né? Ok, e aí depois que a gente tem a negociação, né, dependendo, a gente tem que saber também que com relação aos benefícios, a gente pode dividir os benefícios em dois tipos. Primeiro são aqueles benefícios que são obrigatórios, são mandatórios, né, de acordo com legislações vigentes. E de outra forma, existem aqueles benefícios que são deliberação da empresa, né? Que a empresa vai escolher que tipo de benefício dá. Eu posso dividir esses em dois tipos, que são aqueles que eu preciso ter investimento financeiro e aqueles outros que eu não preciso necessariamente fazer um tipo de desembolso por parte da empresa, né? De investimento por parte da empresa. Tá legal? Vou falar um pouquinho de cada um deles. Eu fiz uma listinha aqui de todos aqueles benefícios que são obrigatórios e dentro daqueles benefícios que são opcionais, eu também tenho uma listinha aí de 5 benefícios que não envolvem investimento e outros 10 que necessitam de algum tipo de investimento, tá legal? Então vamos lá, o primeiro deles aí que são os benefícios obrigatórios, dentro da lista a gente tem, né, pensando aqui rapidinho, primeiro de tudo, as férias pagas, né? As férias remuneradas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as férias não são remuneradas igual é no Brasil. E no Brasil é um benefício obrigatório. E além das férias, a gente tem aquele 1/3 de férias que é pago também, né? Também como um benefício aí obrigatório por parte do governo, né? Por parte da CLT. Além disso, eu posso ter também, eu preciso ter, né, obrigatoriamente, o descanso semanal remunerado, as horas extras, né, todas as vezes que a gente executa algum tipo de hora extra, eu tenho uma porcentagem a mais que eu recebo por conta da execução daquele tipo de serviço. Eu tenho também o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aquele valor que você vai receber, né, de acordo com os critérios aí, depois da minha rescisão, depois do meu término de contrato com a empresa, né? Além disso, eu tenho a questão do fornecimento de transporte por parte da empresa, e aí esse transporte ele pode ser tanto vale transporte ou o próprio fornecimento do transporte por parte da empresa, né? Um ônibus ou uma van compartilhada, enfim, alguma coisa assim, tá legal? O 13º salário também é um benefício obrigatório, a refeição, né, o fornecimento de alimentação para os funcionários. Se a minha empresa tiver mais de 300 funcionários, e aí é obrigatório, eu tenho que fornecer obrigatoriamente refeição para todos, né? E por fim eu tenho o adicional noturno, completando aí o nosso pacote de benefícios obrigatórios que toda empresa deve fornecer para os seus funcionários de acordo com alguns critérios, né? E agora a gente vai passar para aqueles benefícios que não são obrigatórios. E começando aí a nossa listinha dos benefícios não obrigatórios com aqueles que não exigem nenhum tipo de investimento financeiro por parte da empresa, né? O primeiro deles é o horário flexível, né? Muito aí requisitado por alguns profissionais, né? Algumas empresas acabam que veem isso como um diferencial bem grande e fornecem isso para os seus funcionários, né? Então pensa bem, você poder acordar um pouquinho mais tarde, aquelas pessoas que não gostam
de acordar muito cedo, né? Você poder acordar um pouquinho mais tarde, trabalhar um pouquinho mais tarde, fazer o seu horário aí, ou às vezes no seu horário de almoço você precisa ir no banco, resolver alguma coisa, alguma pendência que você tenha, você pode sair para resolver e depois você continua o seu expediente, enfim, extremamente benéfico e não tem nenhum tipo de investimento por parte da empresa, né? O segundo benefício também são treinamentos internos, ou seja, eu aproveito minha própria mão de obra para especializar, né? para disseminar algum tipo de conceito. Então eu posso pegar, por exemplo, um funcionário do comercial para dar treinamentos de negociação para alguns outros funcionários-chave. Né? E isso seria apenas algum exemplo aí para vocês, tá legal? O trabalho remoto, que hoje em dia, né, no momento que a gente está vivendo, é praticamente mandatório, né, o trabalho, todo mundo trabalhando de casa. Então, o trabalho remoto também é um benefício que não exige nenhum tipo de gasto por parte da empresa. O recebimento, né, uma coisa mais simples, aí, mas que tem um valor agregado para algumas pessoas, é o recebimento de encomendas na própria empresa para os funcionários. Né? Então, pensando aí, às vezes tem um funcionário que vai receber algum tipo de encomenda importante, ele pode mandar entregar no endereço da empresa e o pessoal daí do recebimento fica responsável de direcionar isso para o funcionário pertinente, né? Então ele recebe o pacote dele ali dentro da própria empresa, o que é muito legal dependendo da situação que a gente está, né? E o último benefício aí que não exige nenhum tipo de investimento por parte da empresa são os descontos, né, em cima de produtos da própria empresa. Né? Então, às vezes a gente trabalha numa empresa automotiva e você compra um carro aí por um valor bem mais acessível, ou tem parcelas, né, para dividir, ou às vezes você trabalha numa empresa de commodities e os funcionários às vezes eles até ganham os produtos, né? Você pode escolher ali uma cesta de produtos para levar para casa mensalmente, por exemplo, enfim, isso fora do pacote de alimentação. Né? Ou mesmo descontos, como eu mencionei, tá legal? Então esses são os cinco benefícios aí que não exigem nenhum tipo de investimento por parte da empresa, tá legal? E agora eu vou dar para vocês os 10 benefícios aí que são deliberação da empresa e que precisam de algum tipo de investimento, né? Começando aí pelo plano de saúde, em que a empresa ela vai ter algum tipo de investimento. Eu tenho também o plano odontológico, né? Eu posso ter coparticipação, algumas coisas assim, mas em geral a empresa precisa ter algum tipo de investimento, né? Então, o plano de saúde o primeiro, o plano de odontológico o segundo, o seguro de vida seria o terceiro, o vale alimentação ou a cesta básica, né, que algumas empresas ainda entregam. Existe uma tendência aí nesse sentido da gente entregar um cartãozinho com o valor para que a pessoa escolha aí o que ela vai comprar, né? Ao invés de ter toda aquela logística de entrega de uma cesta básica. Além disso, eu tenho o Vale Refeição, que já é uma outra coisa, já é um outro cartãozinho e que eu entrego, por exemplo, caso eu não tenha refeitório na minha empresa. Então eu entrego esse cartãozinho aí para a pessoa fazer a compra dela aí do almoço dela, da refeição dela, nos estabelecimentos próximos ali da minha empresa, né? O sexto seria o Vale Transporte em si, como eu falei, a empresa, esse é um benefício obrigatório, né? E a empresa precisa efetivamente desembolsar algum valor para poder fornecer o Vale Transporte, né? O sétimo seriam as bolsas de estudo. Então, muitas empresas oferecem aí para os seus talentos bolsas de estudo, bolsas de idiomas, bolsas de pós-graduação, ou mesmo liberação do funcionário para fazer um mestrado, aí, né, algumas horas do funcionário para ele poder fazer um mestrado ou um doutorado, alguma coisa assim, dependendo da estratégia da empresa. Né? A oitava, que também é bem interessante, são os programas de reconhecimento. E aí os programas de reconhecimento podem ser de diferentes tipos, né? As recompensas podem ser de diferentes tipos. Podem ser recompensas financeiras ou mesmo, por exemplo, uma viagem com tudo pago, né? Que algumas empresas ainda praticam, né? Um vale viagens, digamos, né? Para o funcionário. Isso também pode ser um benefício aí, sei lá, às vezes a pessoa está ali num programa dentro do programa de reconhecimento, né, completou aí 20 anos de empresa. E aí ela ganha aí uma viagem com tudo pago para duas pessoas, por exemplo, para alguma região do Brasil ou mesmo no exterior, o que é assim, extremamente apreciado pelos funcionários, claro, né, é um fator de motivação bem grande.
E o último aí que é desses fatores que exigem algum tipo de investimento por parte da empresa seria o auxílio creche, né? Para as mamães principalmente, né, que trabalham dentro de empresas, acabam de ter seus filhos e aí elas têm que colocar ali numa creche ali com 2 anos, 3 anos, para poder continuar executando o seu trabalho. Tá legal? Tem algumas empresas, inclusive o Google, né, lá nos Estados Unidos, eles oferecem uma creche próxima ao local de trabalho. Então, nos horários de intervalo de almoço, por exemplo, a mãe da criança pode ir até a criança lá, né, ficar um pouquinho com ela no horário de almoço e depois retornar para a atividade, o que também é bem apreciado aí para aquelas pessoas que moram longe, né, da própria residência e trabalham em outros locais, enfim. Moram longe da própria residência, ficou estranho isso, né? Então moram longe do local de trabalho e precisam aí ver o seu filho nesse meio tempo, né? Então é isso, gente. Esses são aí os benefícios, né? Falando um pouquinho dos benefícios que a gente pode ter dentro da empresa. Mencionei aí para vocês os benefícios obrigatórios e os não obrigatórios. E dentro dos não obrigatórios a gente dividiu eles naqueles benefícios que precisam ter investimentos e aqueles benefícios que não precisam ter investimentos. Tá legal? Então é isso, gente. Dando aí os parabéns para todos os profissionais que trabalham com benefícios nessa área extremamente importante aí dentro de recursos humanos. Lembrando vocês que a gente vai dar continuidade aí no nosso mês aí de recursos humanos. Amanhã a gente vai falar sobre qualidade de vida, que é mais um braço aí de benefícios também, né? Vou mencionar para vocês aí 10 ações que a qualidade de vida, né, que o responsável ou o setor de qualidade de vida aí pode ter para melhorar aí um pouquinho a experiência, né, do funcionário. Tá legal? Então aguardo vocês amanhã. E não deixem aí de curtir os nossos vídeos, as nossas matérias. Ontem a gente teve uma live super legal aí com o Emanuel, um profissional de RH da empresa Airbus Helicopters aqui em Itajubá. Foi uma live muito legal. Já agradeço aí uma vez mais o Emanuel pelo convite. A gente falou, né, bastante sobre RH também. E não deixa aí de curtir aí esses eventos extras, as matérias que a gente tem no nosso blog, as postagens lá nas redes sociais, tá legal? Curta, e se você ainda tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência sua, só comentar aqui embaixo nesse vídeo, tá legal? Então, gente, vejo vocês amanhã. Obrigado aí pela atenção e vamos continuar aí se aprofundar nos conhecimentos de RH. Valeu, gente. Obrigado.